Há muitos mistérios envolvendo o inferno, o reino de Satanás e a estrutura do abismo espiritual descrito nas Escrituras. Em tempos em que as trevas parecem se espalhar com facilidade, cresce também o interesse sobre o castigo eterno, sobre o que há por trás da cortina do visível e sobre o que aguarda os rebeldes espirituais nos últimos dias. A Bíblia não silencia sobre isso. Ela revela camadas profundas, descrições espirituais impressionantes e verdades que foram deixadas para aqueles que têm olhos para ver. No mais profundo do abismo, além de toda dor humana, além de qualquer tormento já conhecido, está a prisão reservada para aquele que desde os céus se rebelou contra Deus. Este lugar não é simbólico, nem fruto de imaginação mitológica. Ele existe, está preparado e carrega um propósito dentro do plano divino. A Escritura chama esse lugar de abismo, uma prisão espiritual que aguarda o momento determinado para ser selada com o inimigo de toda a justiça. Em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3, é revelado que um anjo, descido do céu com autoridade, carrega a chave do abismo e grandes correntes em suas mãos. Ele se aproxima da antiga serpente, o diabo, também chamado de Satanás, e o prende por 1000 anos. Esse ser celestial, enviado por Deus, não apenas o aprisiona, mas o lança dentro do abismo e tranca a porta, selando-a sobre ele. A cena é carregada de peso e realidade espiritual. Não é uma metáfora, é uma descrição profética de um juízo final, real e iminente. Essa prisão espiritual representa o ponto mais profundo da condenação, onde nem mesmo os demônios mais impuros possuem acesso irrestrito. Satanás, outrora exaltado entre os anjos, será reduzido à condição de prisioneiro, envergonhado, destituído de sua astúcia e poder, aguardando o juízo do trono branco. É uma inversão completa da rebelião que um dia começou nos céus, quando a criatura quis tomar o lugar do Criador. Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 15, traz essa imagem com clareza. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, serás levado ao mais profundo do inferno, ao mais remoto do abismo. A expressão usada por Isaías, ao mais profundo do inferno, não está vazia de significado. Na tradição hebraica, o Sheol era entendido como o local dos mortos, mas Isaías distingue um nível inferior, mais profundo, um lugar onde nem mesmo a lembrança permanece. É nesse lugar que Satanás será lançado. Isso nos revela que dentro do mundo espiritual há gradações, há profundidade e há níveis distintos de aprisionamento. O 9º andar do inferno, como foi chamado em representações medievais e simbólicas, corresponde na Escritura ao momento da derrota final do adversário. Não é o lago de fogo ainda, mas uma prisão temporária onde ele é impedido de enganar as nações até que o tempo da justiça se complete. Durante esse tempo, não haverá mais sedução universal, nem domínio das trevas, nem manipulação da verdade. O mundo conhecerá o silêncio do maligno e os céus cantarão sobre sua queda. Mas essa imagem também carrega uma lição para aqueles que caminham sobre a terra. Se o próprio Satanás, que era querubim ungido, foi destinado ao abismo, o que será daqueles que seguem seus caminhos? Se o príncipe deste mundo foi derrubado, como escaparão os que rejeitam a verdade? Hebreus, capítulo 2, versículo 3, nos adverte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esse local não foi criado para o homem. Jesus deixa isso claro em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Ao dizer que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, ao escolher rejeitar a luz e abraçar as trevas, muitos se alinham com o destino daqueles que se rebelaram. Não por vontade de Deus, mas por decisão própria.
O inferno, e especialmente o abismo, não é uma ferramenta de punição caprichosa, mas o reflexo de um afastamento consciente da glória. O abismo também é mencionado em outros trechos das Escrituras como local de onde demônios não querem ser lançados. Em Lucas, capítulo 8, versículo 31, os espíritos malignos que habitavam o homem gadareno imploraram a Jesus que não os enviasse para o abismo. Isso mostra que eles reconhecem esse local como real, terrível e já preparado. Eles o temem e por isso tentam escapar a qualquer custo. O mais impressionante é que mesmo esse lugar de dor e humilhação extrema está sob o controle de Deus. O anjo que prende Satanás não age por conta própria. Ele desce com a chave, que simboliza autoridade legítima. Nada nesse reino acontece sem que o Senhor tenha determinado. Isso quebra qualquer narrativa que apresente o inferno como domínio soberano do diabo. Ele não reina no inferno, ele será prisioneiro nele. Essa verdade confronta a ideia popular e distorcida de um inferno onde Satanás governa e castiga. Pelo contrário, ele será castigado, julgado e condenado. A imagem correta, bíblica e fiel é a de um reino de trevas, sujeito ao poder absoluto de Deus, que governa sobre vivos, mortos e eternidade. Romanos, capítulo 14, versículo 9, declara que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E ao entendermos essa prisão espiritual, passamos a enxergar com mais clareza o plano da salvação. Pois se existe um lugar assim, se há um fim determinado para o pai da mentira, então há também um convite urgente para todos os que ainda andam na luz da vida. A cruz se torna ainda mais gloriosa diante do terror do abismo. A graça se torna ainda mais poderosa diante do peso da condenação. E a urgência da escolha eterna se torna impossível de ignorar. Ao descrevermos esse lugar, ao explorarmos seu propósito e sua função no plano eterno, estamos, na verdade, sendo levados a um ponto inicial. Porque é nesse fundo insondável, nesse silêncio do inferno, que começa a revelação de toda a estrutura espiritual que existe abaixo da superfície do mundo visível. E para compreender essa estrutura, é preciso subir, olhar com atenção os níveis que compõem o reino invisível, onde milhares de decisões espirituais foram seladas ao longo da história. É nesse momento que a narrativa deixa para trás a prisão final de Satanás e nos conduz aos corredores ocultos do abismo, onde outras criaturas igualmente caídas aguardam seu próprio juízo. Pois o inferno, como revelado nas Escrituras, é mais profundo, mais complexo e mais estruturado do que jamais ousamos imaginar. A estrutura do reino sombrio. Quando os olhos se ajustam à escuridão do abismo, após a prisão de Satanás naquele ponto mais profundo da realidade espiritual, começa a se revelar uma estrutura oculta, um reino organizado sob camadas de trevas, mais complexas do que a mente humana é capaz de compreender de imediato. A sensação não é apenas de medo, mas de percepção de que existe uma arquitetura invisível por trás do caos. O inferno, segundo as Escrituras, não é apenas um lugar de castigo, é um sistema, um domínio fragmentado por funções, castas espirituais e níveis distintos de aprisionamento. A própria Bíblia utiliza diferentes nomes quando fala do destino dos ímpios e das entidades espirituais caídas. Há um motivo para isso. Em algumas passagens, fala-se em Sheol, em outras em Hades, Tártaro, Geena e, finalmente, o Lago de Fogo. Cada um desses termos carrega uma carga distinta, e todos se encaixam como peças de um mapa espiritual cuidadosamente oculto dos olhos naturais. A primeira menção vem da tradição hebraica com o Sheol, um termo que aparece dezenas de vezes nas Escrituras do Antigo Testamento.
Era entendido como o lugar dos mortos, uma espécie de região sombria para onde todas as almas desciam após a morte, tanto justos quanto ímpios. Mas mesmo dentro dessa concepção, havia uma separação. Em Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23, Jesus conta a história do rico e do mendigo Lázaro. Ambos morrem, mas enquanto Lázaro é levado ao seio de Abraão, o rico abre os olhos em tormento. Eles estão na mesma realidade espiritual, mas em lados completamente opostos, separados por um grande abismo. Essa distinção indica que mesmo antes do juízo final, o mundo invisível já possuía divisões claras entre consolo e condenação. Com o avanço da revelação bíblica, o Novo Testamento nos apresenta outros termos ainda mais específicos. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, lemos sobre anjos que pecaram e foram lançados no Tártaro, um lugar ainda mais profundo, reservado exclusivamente para entidades espirituais caídas. É a única vez em que a palavra Tártaro aparece no Novo Testamento. E sua presença não é à toa. Pedro está usando um termo forte, emprestado da mitologia grega, mas agora sob autoridade apostólica, para descrever uma prisão espiritual, ainda mais severa do que o Sheol, uma prisão para aqueles que excederam todos os limites da criação. Esse Tártaro bíblico não deve ser confundido com alegorias. Ele é uma dimensão real, fechada, onde certas criaturas não apenas habitam, mas gemem sob correntes eternas. Judas, em sua carta, no versículo 6, reforça isso ao dizer que anjos foram presos em cadeias eternas, em trevas profundas, para o juízo do grande dia. Há ordem nesse juízo, há camadas, e há hierarquias sendo punidas em lugares distintos conforme suas transgressões. Em Apocalipse, capítulo 9, mais uma camada dessa estrutura é revelada. João vê um anjo caído recebendo a chave do poço, do abismo. Ao abri-lo, sobe uma fumaça que escurece o sol e de dentro dele saem criaturas demoníacas, com aparência de gafanhotos preparados para a guerra. Esses seres estavam presos, aguardando o tempo determinado para serem libertos. O texto não fala apenas de castigo, mas de liberação estratégica de tormento, como parte do juízo final. Isso revela que o inferno é mais que prisão, é também arsenal. O abismo serve não apenas para conter, mas também para liberar o que foi retido, sob comando do Altíssimo, no tempo certo. Tudo isso mostra que o inferno não é aleatório, nem desordenado. Ele é estruturado, compartimentado, regulado por decretos espirituais que ultrapassam a compreensão do mundo físico. Enquanto no céu há tronos, coroas, miríades de anjos e hierarquias gloriosas, no inferno há espelhos distorcidos disso, castas caídas, níveis de aprisionamento e um sistema invertido de poder sustentado pelo engano e pela dor. Essa revelação, longe de causar fascínio, serve como alerta, porque mostra que as trevas não são um acidente, mas um sistema ativo e inteligente, que funciona dentro das permissões estabelecidas por Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12, afirma que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas regiões são reais, elas se movem, elas influenciam, e suas raízes estão ligadas diretamente a esse reino sombrio que agora se revela diante de nossos olhos espirituais. Mas ainda há mais. A palavra Geena, usada por Jesus diversas vezes, como em Marcos capítulo 9, versículo 43, aponta para um lugar de condenação final, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Esse termo, traduzido como inferno, em muitas versões,
vinha originalmente de um vale real, ao sul de Jerusalém, onde se queimavam restos de sacrifícios pagãos e lixo. Mas Cristo o transforma em símbolo profético de um destino definitivo, onde as almas que rejeitam a luz experimentarão separação irreversível. Aos poucos, o espectador se vê dentro de uma realidade que até então parecia distante. Há, Urdu, mais do que apenas céu e inferno. Há territórios intermediários, prisões provisórias, níveis de autoridade e gradações de juízo. O reino das trevas não é uma simples fogueira de almas. É uma fortaleza espiritual, oculta nas sombras do cosmos, habitada por seres caídos, dominada por regras espirituais e separada por camadas que se aprofundam cada vez mais. E se há uma estrutura no inferno, é porque existe um propósito em sua existência. Ele não é eterno por si só. Ele é parte de um plano que culminará em algo ainda mais terrível, algo que as Escrituras chamam de Lago de Fogo. Mas antes de chegar a esse destino final, precisamos descer ainda mais fundo, entender os critérios que definem quem vai, para onde e porque nem todos experimentarão o mesmo tipo de tormento. Cada camada desse reino responde a algo que aconteceu em um tempo anterior. Cada prisão abriga os ecos de rebeliões antigas. Cada caverna espiritual guarda as marcas de uma guerra travada entre luz e trevas, e o que se vê agora é apenas a estrutura externa. O que há dentro de cada camada? Quem habita nelas? Por que uns foram lançados no Tártaro e outros ainda circulam livres, atuando na Terra? Essas perguntas não permanecem sem resposta. Pois se o inferno está organizado, então também é possível compreender como os atos dos homens e dos anjos definiram seu lugar nesse reino de sombras. O que se segue agora é o princípio da justiça divina, um critério infalível que divide as intenções, pesa os corações e destina cada alma ao nível de juízo que lhe corresponde. A estrutura foi revelada. Agora é hora de entender as sentenças, o julgamento por obras e os tipos de pecado. Se cada camada do inferno responde a um tempo anterior, se cada porção desse reino sombrio é preenchida com criaturas e almas específicas, então há um critério por trás de tudo isso. Uma justiça que não dorme, uma balança que pesa mais do que ações externas. Ela examina intenções, escava segredos, revela o que os olhos jamais enxergariam. O que define onde uma alma será colocada? Por que uns são presos nas profundezas e outros permanecem à superfície até o tempo do fim? A resposta começa aqui, onde o trono do juiz eterno separa obras, revela os tipos de pecado e decreta o lugar de cada um segundo sua própria história. A ideia de que todo pecado é igual, diante de Deus, nunca foi bíblica. Embora todos os pecados sejam suficientes para afastar o homem da glória, nem todos recebem o mesmo peso no juízo. E é aqui que o julgamento das obras entra em cena, não como um sistema de mérito humano, mas como uma forma de justiça absoluta. Cada palavra dita, cada intenção escondida, cada oportunidade desperdiçada será revelada. E mais do que isso, cada tipo de pecado carregará uma consequência proporcional à sua gravidade. Em Romanos capítulo 2, versículos 5 ao 8, o apóstolo Paulo deixa isso claro. Ele afirma que no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aos que perseveram em fazer o bem, glória. Aos que são egoístas e desobedientes à verdade, indignação e ira. Não há uma medida única, há uma retribuição justa. Isso significa que o inferno não é um campo uniforme de punição, mas uma realidade moldada pela soma das escolhas humanas diante da verdade que lhes foi revelada. Jesus reforça essa realidade com uma clareza assustadora.
Em Mateus capítulo 11, versículos 21 ao 24, ele repreende as cidades de Corazim e Betsaida por não se arrependerem, mesmo tendo presenciado os milagres. Ele declara que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro, Sidom e até Sodoma do que para aquelas cidades. Essa declaração muda tudo. Mostra que há escalas, há gradações no julgamento, e que Deus, sendo justo, levará em conta não apenas o pecado cometido, mas a luz rejeitada, a misericórdia desprezada e a verdade ignorada. O inferno, portanto, é uma resposta proporcional à vida de cada pessoa. As Escrituras não apresentam um castigo genérico, mas sim uma justiça afiada, que penetra até a divisão da alma e do espírito, como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E é exatamente por isso que as camadas do inferno existem. Não para diversificar o sofrimento, mas para refletir com precisão o nível de rebelião, dureza e afronta contra a santidade divina. Isso também explica por que Jesus usou diferentes imagens para descrever o castigo final. Ele falou de trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, como em Mateus capítulo 25, versículo 30. Falou de fogo eterno, vermes que não morrem, prisões e lugar de tormento. Nenhuma dessas imagens é aleatória. Cada uma aponta para realidades distintas, atribuídas a tipos diferentes de condenação. O homem que oprime o pobre, o que se entrega à idolatria, o que blasfema contra o Espírito Santo, o que despreza a misericórdia, o que vive em hipocrisia, todos compartilham o juízo, mas não na mesma intensidade, nem sob a mesma sentença. Deus julga com detalhes. Ele não se impressiona com aparências nem com reputações. O que importa é a verdade do coração. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, está escrito: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Isso inclui pecados silenciosos, pecados de omissão, pecados que nunca chegaram aos tribunais da terra, mas que mancharam o céu com o peso de sua malícia. O que dizer então das palavras que ferem, das promessas quebradas, das mentiras disfarçadas, de boas intenções? O inferno guarda espaço para cada uma dessas ações, como reflexo exato do que foi feito. Mas a Escritura vai além. Ela revela que haverá homens e mulheres que não só praticaram o mal, mas que arrastaram outros com eles, esses que se tornaram tropeço para os pequenos, que semearam escândalos, que ensinaram heresias deliberadamente, receberão juízo ainda mais severo. Tiago capítulo 3, versículo 1, adverte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A justiça de Deus é tão refinada que Jesus diz, em Mateus capítulo 12, versículo 36, que até mesmo de cada palavra frívola que os homens disserem, eles darão conta no dia do juízo. Isso não é um exagero, é uma revelação. Nada passará despercebido, nada escapará. O inferno será o reflexo exato de tudo que foi construído em vida, longe de Deus. Essa verdade lança uma luz sombria sobre a realidade espiritual que nos cerca. Ela não deve nos paralisar, mas nos despertar. Porque se há julgamento por obras, então há responsabilidade sobre cada decisão, cada clique, cada escolha, cada intenção. Não existe neutralidade espiritual. Ou se caminha em direção à luz, ou se desce, ainda que aos poucos, pelas escadas ocultas do inferno. E ainda há aqueles que se perguntam, mas e o arrependimento? E a misericórdia? E a graça? A esses, a resposta é gloriosa. O mesmo Deus que pesa as obras é o que estende as mãos. O mesmo Senhor que mede os pecados é o que oferece o perdão. Mas o tempo da graça é limitado. O juízo é certo. E se
o nome não for encontrado no livro da vida, como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Essa alma será lançada no lago de fogo. É por isso que os tipos de pecado importam. Não porque Deus deseje condenar, mas porque Ele deseja que ninguém se perca. E para que a salvação seja real, é preciso que o juízo também seja. O inferno não é uma lenda para assustar. É a justiça de Deus revelada contra o pecado que não foi lavado no sangue do Cordeiro. E assim, o mapa do reino sombrio vai ganhando forma. A estrutura já foi revelada. E agora, os critérios que sustentam essa estrutura também. Mas há ainda mais profundidade, porque nem todos os seres que habitam essas regiões são humanos. Algumas camadas foram preparadas para outros tipos de criaturas. E enquanto os homens são julgados por suas obras, há entidades espirituais que estão aprisionadas por causa de sua rebelião anterior à criação do homem. Criaturas que ultrapassaram os limites do céu e foram lançadas nas regiões mais sombrias do abismo. É hora de descer ainda mais, não apenas nos atos, mas na origem da queda que precedeu a nossa própria. Uma rebelião que começou entre os anjos e cuja prisão ecoa até hoje como um lembrete do que acontece quando a glória é trocada pela arrogância. A prisão dos anjos caídos. A justiça de Deus não se limitou à raça humana. Muito antes do primeiro homem respirar, muito antes da terra conhecer o pecado, uma rebelião já havia se acendido nas regiões celestiais. Não foi um erro acidental, não foi uma queda por ignorância, foi escolha. Escolha consciente, deliberada, de criaturas que contemplavam a glória e mesmo assim desejaram algo além. E por isso foram lançadas em correntes eternas, em prisões que não fazem parte da superfície visível deste mundo. O inferno abriga mais do que almas humanas. Abriga seres antigos cuja história é anterior ao tempo terreno. E compreender a prisão dos anjos caídos é descer a um dos níveis mais profundos da realidade espiritual. Um nível onde o juízo já foi selado e onde nenhuma súplica altera o destino. Em Judas, versículo 6, está registrado com clareza: os anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, em trevas profundas, para o juízo do grande dia. A linguagem é objetiva, sem espaço para alegorias. Eles estão reservados em trevas, acorrentados, aguardando o julgamento final. Essa não é uma figura mitológica. É uma afirmação doutrinária de que o mundo espiritual já possui réus encarcerados. Esses anjos caídos não são os mesmos que hoje atuam sobre a terra, seduzindo, oprimindo e enganando. Os que estão aprisionados são os que ultrapassaram limites intransponíveis. Segundo o testemunho da tradição judaica, preservado de forma complementar no livro de Enoque, que não usamos como doutrina, mas como pano de fundo histórico, esses seriam os anjos conhecidos como vigilantes, que tomaram para si mulheres humanas, corrompendo a criação. E embora o texto de Enoque não faça parte do cânon bíblico, o próprio livro de Judas o cita, mostrando que essa visão estava presente no pensamento do povo judeu da época. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, essa ideia se repete: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, prendendo-os em cadeias tenebrosas. Aqui, o apóstolo usa novamente o termo Tártaro, já citado anteriormente como o nível mais profundo de aprisionamento. Isso indica que esses anjos não apenas se rebelaram, mas passaram de todos os limites espirituais concebíveis, foram além da desobediência, violaram a ordem criacional e por isso receberam uma punição sem retorno. Apocalipse capítulo 9 amplia essa visão. Nele, João descreve que um anjo recebe a chave do poço do abismo.
e ao abri-lo, uma fumaça espessa sobe escurecendo o sol. De dentro desse abismo, emergem criaturas aterradoras, e mais adiante o texto menciona 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates, aguardando a hora, o dia, o mês e o ano exato para serem soltos. Isso revela algo chocante. Até a libertação desses seres está cronometrada no plano de Deus. Nada escapa ao controle divino. Cada demônio solto, cada entidade aprisionada, cada movimento no reino das trevas está subordinado a um calendário eterno. A prisão dos anjos caídos não é apenas castigo, é contenção estratégica. O Tártaro funciona como uma cela espiritual onde Deus guarda os que não podem mais transitar entre os homens. Seres tão perigosos, tão corrompidos, que nem mesmo a influência maligna que hoje opera na Terra se compara àquilo que eles já representaram. E isso muda a forma como vemos o mundo espiritual. Porque se há anjos caídos que estão livres e outros que estão presos, isso nos leva a entender que nem todos operam com a mesma autoridade e nem todos serão julgados no mesmo tempo. Existe uma hierarquia mesmo entre os condenados. E cada prisão é reflexo de uma sentença divina aplicada com precisão. Esses seres aprisionados foram testemunhas da glória, conheceram a presença direta de Deus e, mesmo assim, desejaram outra coisa. Essa é a raiz da queda. Desejar o que está além da vontade do Criador. Trocar a luz pela autonomia, a obediência pelo orgulho. Não há como mensurar plenamente o peso dessa decisão. Por isso, a punição também é extrema. Mas não se engane. A existência dessas prisões não significa que o mal está completamente contido. Os que permanecem soltos ainda atuam, ainda influenciam, ainda seduzem. Porém, os que estão presos são um lembrete do que aguarda todos os que resistem à verdade. São evidência viva de que o juízo não falha e que a misericórdia de Deus jamais contradiz a sua justiça. E talvez o aspecto mais impactante dessa realidade seja o silêncio com que tudo isso acontece. Enquanto o mundo segue em sua correria, multidões vivem sem saber que sob a superfície do tempo existem celas espirituais trancadas por correntes eternas. Dentro delas, criaturas observam em trevas o desenrolar de um plano que um dia as alcançará de vez. Elas não têm voz, mas suas histórias ainda ecoam nos bastidores da existência. Essa revelação exige mais do que conhecimento, exige discernimento. Porque quando o coração entende que essas prisões são reais, a vida deixa de ser um jogo de preferências religiosas. Passa a ser uma jornada entre dois reinos, entre luz e sombra, entre o chamado da cruz e o peso da rebelião. E à medida que descemos ainda mais nas profundezas do abismo, não falamos apenas de prisões. Falamos de localizações espirituais. Porque muitos desses textos falam do fundo da terra, do abismo, das regiões inferiores. E isso nos leva a uma pergunta inquietante. Onde exatamente estão essas prisões? O que a Bíblia diz sobre sua localização? A resposta está na própria terra, em lugares que não vemos, mas que foram descritos como realidades espirituais situadas abaixo de nós. Uma geografia invisível, mas registrada com clareza. Se os anjos caídos foram lançados ao Tártaro, então o inferno não é apenas uma dimensão espiritual, é um local específico, e essa ideia nos leva a um novo degrau de revelação, o lugar onde tudo isso está escondido. A porta do inferno está abaixo de nós. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. E se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos, investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida.
Continuando, se os anjos caídos foram lançados em prisões que estão situadas abaixo de toda a criação visível, então há uma pergunta que não pode mais ser evitada: onde exatamente está o inferno? E mais do que isso, será que a porta desse mundo de trevas está mais próxima do que imaginamos? A resposta pode ser perturbadora, porque as Escrituras não tratam o inferno como algo simbólico ou metafórico. Em várias passagens, ele é descrito como um local real, uma dimensão espiritual conectada ao mundo físico. E o ponto mais impressionante é que, quase sempre, a Bíblia aponta para baixo, para as profundezas da terra, quando fala sobre o destino dos mortos e das entidades espirituais caídas. No livro de Números, capítulo 16, ocorre um dos momentos mais impactantes da história de Israel. Corá, Datã e Abirão se levantam contra Moisés, e por causa de sua rebelião, Deus julga imediatamente aqueles homens diante de todo o povo. O texto diz que a terra abriu a sua boca e os tragou com tudo o que possuíam, e desceram vivos ao Sheol. A terra se abriu, eles desceram. Isso não é apenas punição, é revelação. Mostra que existe algo sob a superfície, um lugar que pode ser acessado não por escavação, mas por decreto divino. Esse padrão se repete em Ezequiel, capítulo 31. O profeta descreve a queda de uma figura simbólica, representando reis arrogantes que desafiaram a autoridade divina. Ele diz que essas figuras foram lançadas ao Sheol com os que descem à cova. E mais adiante, declara que eles descem ao fundo da terra. Essa geografia espiritual não é oculta nas Escrituras. Ela é mencionada várias vezes como um lugar abaixo, escuro, profundo, onde os mortos se reúnem e onde a condenação habita. Isaías, capítulo 14, reforça esse entendimento ao falar sobre a queda de Lúcifer. Quando ele é expulso dos céus, o texto declara: serás levado ao mais profundo do inferno, ao mais remoto do abismo. A palavra utilizada aqui, em hebraico, é uma referência clara ao Sheol, um domínio espiritual sob os pés da humanidade. A ideia de que o inferno está abaixo de nós não surgiu em tradições medievais ou no imaginário de Dante. Ela vem da Bíblia, e não apenas no Antigo Testamento. Em Efésios capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que antes de subir, Cristo também desceu às partes mais baixas da terra. Isso sugere que, entre sua morte e ressurreição, o Senhor esteve em uma região invisível, abaixo da superfície do mundo, para pregar, triunfar e selar a vitória sobre o pecado e a morte. Isso nos leva a uma conclusão inevitável. Existe uma dimensão espiritual, real, ativa, abaixo da terra. Uma estrutura oculta, invisível aos olhos humanos, mas profundamente presente na realidade do universo. O inferno, então, não é algo distante, fora do alcance da criação. Ele está conectado ao nosso mundo, posicionado em profundidade, esperando apenas o tempo determinado para cumprir seu propósito final. Essa verdade muda tudo, porque o inferno deixa de ser um conceito abstrato e se torna algo presente, próximo. Uma prisão espiritual cujo acesso está selado, mas cuja existência molda o mundo de maneira invisível. E mais do que isso, ela nos confronta. Porque se o inferno está abaixo, então o caminho que leva até ele também começa na terra. Cada decisão, cada rejeição, cada endurecimento de coração é um passo nessa direção. Jesus confirmou essa realidade quando falou sobre o inferno usando a palavra Gina. Essa palavra não surgiu do nada. Era o nome de um vale real, ao sul de Jerusalém, conhecido como Vale de Inom. Era ali que, em tempos antigos, crianças eram sacrificadas a Moloque. Mais tarde, o local se tornou um depósito de lixo onde fogo e fumaça subiam continuamente.
Cristo usa esse vale como uma imagem do juízo final, um lugar real, ligado ao passado, apontando para o destino eterno. E o detalhe mais importante, esse lugar era visível, estava à vista de todos. O inferno, portanto, é mais próximo do que se pensa, espiritualmente e simbolicamente. Além disso, quando Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, ele está reconhecendo que essas portas existem. E se há portas, há acesso, há limites, há localização. A igreja não luta contra conceitos, ela confronta realidades. O inferno possui entradas, e por mais que estejam trancadas por Deus, elas estão ali, firmadas nas trevas, esperando aqueles que voluntariamente escolherem esse destino. E isso nos leva a uma questão que poucos têm coragem de fazer. Se a porta do inferno está abaixo de nós, será que já está sendo usada? Será que vidas estão sendo tragadas lentamente por ela, não por uma abertura física, mas por um deslocamento espiritual? Será que decisões humanas, aparentemente pequenas, estão construindo degraus invisíveis que descem direto para a escuridão? A resposta, infelizmente, é sim. Cada pecado sem arrependimento, cada mentira mantida, cada rejeição à cruz, aproxima o coração da escuridão. O inferno começa quando a alma perde o temor, quando a verdade se torna irrelevante, quando o pecado já não fere mais a consciência. A descida não acontece de uma vez. É gradual, silenciosa e mortal. Mas existe um contraponto poderoso. Se há uma porta que leva para baixo, há também uma escada que leva para cima. E essa escada não é simbólica, é a cruz. A cruz é a ponte que interrompe a descida. É o ponto de ruptura entre a perdição e a salvação. Por ela, Jesus desceu às profundezas, mas ressuscitou para que ninguém mais precise conhecer o gosto amargo do Sheol. Ainda assim, muitos seguem caminhando em direção ao abismo, não por falta de aviso, mas por desprezo à advertência. E o inferno, como uma boca oculta, permanece à espera. Como está escrito em Provérbios, capítulo 27, versículo 20, o inferno e a perdição nunca se fartam. Ele continua tragando, dia após dia, aqueles que se afastam da luz, e à medida que o tempo se aproxima, as manifestações desse mundo invisível se tornam mais frequentes. Sinais, distúrbios espirituais, sonhos, experiências que não podem ser explicadas naturalmente, tudo aponta para o fato de que há algo se movendo abaixo da superfície. E quem tem discernimento sente, percebe. Sabe que não estamos apenas diante de tempos difíceis, mas diante do limiar de uma realidade que está prestes a emergir. A porta do inferno está abaixo de nós, selada, mas presente. E mesmo que nossos olhos não a vejam, o espírito sente sua pressão. Por isso, os dias são de vigilância. Não há espaço para neutralidade, porque quando o abismo se abrir, como está profetizado em Apocalipse, não haverá mais volta, mas essa abertura ainda está por vir. Antes disso, há outra realidade em operação. Um reino oculto que, mesmo não sendo o inferno em si, está atuando agora, aqui, entre nós. Um sistema espiritual comandado por aquele que, mesmo vencido, ainda exerce influência sobre o mundo. Um domínio invisível que, embora não seja eterno, tem poder temporário. E é preciso discernir como ele atua, onde ele está e como resisti-lo. Satanás tem um reino espiritual real. Se a porta do inferno está abaixo, oculta aos olhos humanos, mas ativa em suas consequências, então é inevitável reconhecer que algo opera acima da superfície. Um domínio invisível, que não depende de prisões, mas de influência. Uma estrutura espiritual que molda decisões, governa sistemas, distorce valores e cega corações. A Bíblia é clara. Satanás não reina no inferno, mas exerce governo, aqui e agora,
sobre o mundo visível, através de um reino que é real, ainda que oculto. Essa verdade é desconcertante, porque por trás de ideologias, instituições e culturas inteiras, existe uma força espiritual consciente, estratégica, articulada. Um reino estabelecido não com tronos e exércitos terrenos, mas com cadeias invisíveis e fortalezas mentais. E esse reino é descrito pelas Escrituras com precisão absoluta. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A luta não é contra o visível, não é política, não é social, é espiritual. Há uma hierarquia do mal, operando em um nível elevado, comandando estruturas humanas por trás dos bastidores. E o líder desse sistema é Satanás. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele é chamado de o Deus deste século, aquele que cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Isso não significa que ele seja divino. O termo Deus aqui se refere ao seu poder temporário sobre os sistemas do mundo. Ele influencia, manipula, dirige. Ele é o mestre do engano e o seu reino se sustenta em uma única base: a mentira. Jesus disse isso com todas as letras. Em João, capítulo 8, versículo 44, ele declarou que Satanás é mentiroso desde o princípio e pai da mentira. Seu domínio não precisa de força física. Basta uma mentira bem plantada, um valor distorcido, uma verdade parcial. Com isso, ele acorrenta nações inteiras, conduz multidões ao engano e estrutura culturas inteiras para se oporem à verdade do Evangelho. Esse reino não é uma invenção teológica. Ele é um império em operação. Em Lucas, capítulo 4, durante a tentação no deserto, Satanás mostra a Jesus todos os reinos do mundo e diz: a mim me foram entregues e dou a quem eu quiser. E o mais assustador, Jesus não o contradiz, porque desde a queda do homem, a criação foi entregue a um ciclo de corrupção. E Satanás se aproveitou dessa brecha para estabelecer sua influência. Mas o que exatamente compõe esse reino? Ele não é geográfico, ele é estrutural. Está presente na cultura que glorifica o pecado, nas mídias que promovem perversão, nas filosofias que negam a verdade, nos sistemas que se opõem à cruz. Está presente onde Deus é rejeitado, onde Cristo é ignorado, onde a palavra é ridicularizada. É um domínio sem bandeira, mas com sinais claros para quem sabe discernir. E o mais perigoso desse reino é que ele é sutil. Ele não chega com uma voz grave ou com olhos vermelhos. Ele chega através de propostas, emoções, desejos. Ele se infiltra no cotidiano, nos pequenos desvios, nas justificativas bem elaboradas. É por isso que Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, adverte que Satanás se transfigura em anjo de luz. Nem tudo que brilha vem da luz, e nem toda influência espiritual se apresenta como algo obscuro. O engano do reino das trevas está justamente em parecer iluminado. Esse domínio também opera com hierarquia. Existem principados, seres espirituais que influenciam regiões inteiras. Existem potestades, autoridades espirituais que agem sobre sistemas. Existem dominadores, entidades que controlam esferas sociais, políticas e ideológicas, cada um com sua função, cada um com seu território, e todos subordinados ao príncipe da potestade do ar, como Paulo o chama em Efésios capítulo 2, versículo 2. Mas talvez o aspecto mais impactante desse reino espiritual seja a sua ligação com o coração humano.
Porque Satanás não precisa habitar fisicamente o mundo. Basta que ele encontre espaço nos pensamentos. Em João capítulo 13, versículo 2, lemos que o diabo colocou no coração de Judas a ideia de trair Jesus. Ele não forçou, ele apenas sugeriu, e Judas aceitou. O reino de Satanás se expande toda vez que um coração humano diz sim à sugestão errada. Por isso, a batalha não é apenas teológica, ela é existencial. A cada decisão que você toma está dando território para um reino ou para outro. A cada escolha, você está selando uma aliança, mesmo sem perceber. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele trabalha com paciência. Não busca escândalos, busca concessões. Pequenas concessões, porque sabe que, ao final, uma vida pode ser completamente moldada pelo erro, sem que a pessoa perceba que está sendo governada por uma força invisível. E é por isso que esse reino precisa ser desmascarado, porque ele já está entre nós. Ele não precisa descer do céu nem subir do abismo. Ele opera agora, na mente, na cultura, na espiritualidade corrompida. E se o inferno ainda é um destino, esse reino é uma realidade. É o caminho que leva ao abismo. É a estrada que prepara os corações para a perdição. É o domínio que treina o mundo para rejeitar a cruz quando o fim chegar. Mas esse reino tem prazo de validade. Sua influência é real, mas não eterna. Seu domínio é amplo, mas não soberano. Ele existe por permissão e será destruído por juízo. O mesmo Cristo que foi tentado por Satanás e que o venceu no deserto, voltará para julgar todo esse sistema espiritual com todos os seus aliados. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, está escrito: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a promessa. Mas antes que o reino de Deus seja plenamente estabelecido, o reino do inimigo chegará ao seu auge. E com ele virá o juízo final, porque nem o próprio inferno permanecerá. O destino do inimigo, de seus demônios e dos homens que rejeitaram a salvação, não é permanecer em operação espiritual. É ser lançado em algo ainda mais definitivo. Uma condenação absoluta, uma sentença eterna que encerra toda a estrutura do mal. Esse lugar não é o abismo, não é o Tártaro, não é o Sheol. É algo ainda mais profundo, um local onde o tempo não existe, onde a presença de Deus não se manifesta mais, onde não há volta. É o destino final do inferno, e ele está profetizado, selado, preparado e será aberto no fim de todas as coisas. A saída está selada. O lago de fogo é a sentença final. Se o reino das trevas está ativo agora, se o inferno tem uma estrutura, se os anjos caídos estão aprisionados e Satanás ainda exerce influência sobre o mundo, então a pergunta que resta não é quando tudo começou. A pergunta que resta é: quando tudo isso vai acabar? A resposta está escrita, está selada, está revelada em uma das cenas mais impactantes de toda a Bíblia. Porque nem o próprio inferno é eterno no formato em que conhecemos agora. Ele tem um destino. Ele será julgado, consumido e lançado em algo ainda mais profundo. Um lugar que não foi feito para o homem, mas para o diabo e seus anjos. O lago de fogo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, afirma com clareza: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Essa sentença final não é uma metáfora, é um ato definitivo. O inferno, como sistema de contenção, será encerrado. A morte, como consequência do pecado, será destruída. E tudo aquilo que se opôs à santidade de Deus será banido para sempre em um lugar de tormento eterno, onde não haverá mais chance de retorno. O lago de fogo não é apenas uma extensão do inferno. É o seu destino, é o juízo após o juízo, o fim depois do fim.
a segunda morte, a separação total, absoluta, definitiva da presença de Deus. Não haverá apelação, não haverá novos ciclos, não haverá misericórdia estendida, apenas o cumprimento da justiça. E quem será lançado ali? O texto responde sem hesitação. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. A sentença é clara, o critério é espiritual. E o peso da eternidade recai sobre cada alma que escolheu rejeitar a verdade. O lago de fogo será o destino final de Satanás. Depois de ser solto por um breve tempo, após o milênio descrito em Apocalipse, ele será julgado e lançado nesse lugar de castigo eterno. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, declara: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre." Não há retorno, não há aniquilação, há tormento eterno, um fim que nunca termina. Esse destino revela a face mais séria do juízo de Deus. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele é justo. A santidade dele exige resposta. O pecado não tratado exige julgamento. A rebelião exige condenação. E o lago de fogo é o resultado final de uma escolha contínua, consciente e endurecida contra o amor, contra a cruz, contra o arrependimento. Mas há algo ainda mais alarmante. Não são apenas os demônios e os grandes ímpios que serão lançados ali. Toda alma, cujo nome não estiver escrito no livro da vida, enfrentará essa realidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz: "E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Isso abrange pessoas comuns, gente que viveu ao lado de templos, gente que ouviu a verdade, mas a tratou como opinião. Gente que passou a vida fugindo da decisão mais importante da existência. A saída foi selada. A porta da salvação se abre agora, mas no fim, ela se fecha. Assim como Deus fechou a arca nos dias de Noé, assim também virá o dia em que o acesso à graça será encerrado e a sentença não será reversível. Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, já alertava que muitos dirão naquele dia: "Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos?" E a resposta será: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim." Não por falta de religiosidade, mas por ausência de relacionamento verdadeiro com o Filho de Deus. O lago de fogo, portanto, não é uma ameaça emocional. É um fato escatológico. É o fim da história humana e espiritual. É o lugar onde tudo será resolvido, onde o bem e o mal não mais coexistirão, onde a justiça será eterna e onde a glória de Deus não será mais ofuscada por nenhuma rebelião. É ali que se encerrarão os ciclos. É ali que tudo o que era temporário será consumido, e a única coisa que pode livrar alguém desse destino não é mérito, não é bondade, não é desempenho religioso, é o nome inscrito, a marca da redenção, a aliança com o Cordeiro, o selo da graça. Porque o livro da vida não registra feitos, registra pertencimento. E quem pertence a Cristo não verá a segunda morte. João capítulo 5, versículo 24, garante: "Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É por isso que o inferno precisa ser falado. É por isso que o lago de fogo precisa ser exposto, não para criar medo, mas para despertar a consciência, para fazer o coração tremer diante da eternidade. Porque quando esse mundo passar, e ele vai passar,
O que restará será o que foi decidido entre a cruz e a rejeição. Esse é o ponto mais crítico de toda a narrativa, porque o espectador não está apenas ouvindo uma descrição. Ele está dentro da história, está diante de um caminho, está diante de uma porta. E por mais que o juízo esteja selado, enquanto ainda houver fôlego, ainda há tempo de escapar. Porque o que define quem vai para o lago de fogo não é o passado, é a resposta ao chamado de Deus. Mas esse chamado não virá para sempre. O tempo está se encurtando. O relógio profético está quase no fim, e quando o último nome for escrito no livro da vida, o selo será fechado, o abismo será aberto e o juízo será decretado. O inferno será vencido, mas os que se uniram a ele não escaparão. E nesse cenário final, a luz e as trevas não mais se encontrarão, porque o reino será entregue ao Pai, e todo sistema corrompido será destruído. E a nova Jerusalém descerá, e um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos. Mas até esse dia chegar, a porta da salvação continua aberta, e quem entrar será salvo. Quem não entrar estará diante do juízo que não pode ser adiado. O inferno tem camadas. A estrutura do mal foi revelada. Os anjos caídos foram aprisionados. O reino de Satanás está operando. Mas tudo isso está caminhando para um fim definitivo, um lugar onde o mal será lançado, fechado e esquecido por toda a eternidade. E agora resta apenas uma decisão. Quando olhamos para tudo o que foi revelado, percebemos que o inferno não é um símbolo vago, mas uma realidade espiritual ativa. Ele tem uma estrutura, um propósito e um destino. E ainda que o seu fim esteja selado, muitos caminham para ele como se fosse apenas mais uma parte da vida, sem entender o que está em jogo. As Escrituras não nos mostram essas verdades para nos assustar, mas para nos despertar. Deus nos revela o juízo porque deseja nos poupar dele. Ele mostra a realidade do inferno porque preparou com amor uma saída, uma arca invisível, uma cruz ensanguentada, um caminho estreito, mas aberto a todos que desejam voltar. Não importa quão longe alguém tenha ido, não importa o quanto tenha ignorado a voz do Espírito, hoje ainda é o tempo aceitável. Hoje ainda é o dia da salvação. E se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque o Senhor ainda está batendo a porta do seu coração. Porque Ele não quer te ver perecer, Ele quer te ver voltar. Talvez você se afastou, talvez a frieza espiritual tenha tomado conta e o fogo do primeiro amor se apagou. Talvez você até frequentou igrejas, leu versículos, cantou louvores, mas nunca se entregou de verdade. Hoje é o momento. Hoje é a hora. Porque quando tudo acabar, não haverá mais tempo. O selo será fechado. E quem não estiver dentro, não entrará mais. Mas agora, neste exato instante, a graça ainda está fluindo. Ainda há esperança. Ainda há lugar para você na eternidade com Cristo. Não se trata de religião, se trata de vida, se trata de alma, se trata de eternidade. Então, se algo dentro de você foi tocado, se o Espírito Santo falou contigo enquanto cada palavra era dita, não endureça seu coração. Não ignore esse momento. Deus está te chamando de volta para os braços do Pai. O mesmo Jesus que venceu a morte, que desceu ao inferno e tirou as chaves da condenação, é o mesmo que agora te chama para viver e não apenas existir. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se você já entregou sua vida a Cristo, escreva amém nos comentários. Isso não é só uma palavra, é uma semente. É uma forma de espalhar essa mensagem para que outros também sejam alcançados. Compartilhe esta verdade com quem você ama,
Seja luz em meio às trevas, porque o tempo está se esgotando. Mas enquanto houver vida, há esperança. E enquanto houver esperança, há redenção. E enquanto houver redenção, o nome de Jesus continuará sendo proclamado. Até a próxima.